Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Já tinha vindo a Miguel Pereira, mas ministrar a palavra nunca, né? Então estou feliz de poder estar conhecendo mais uma parcela, mais uma parte do povo de Deus que vai morar comigo no céu. E estou muito feliz de estar com meu amigo, o pastor Guinter. Obrigado, meu amigo, por esse convite. Me sinto extremamente honrado. Trabalhamos alguns anos juntos. E como ele falou, nós fazíamos um devocional lá. Ora tinha gente, ora não tinha gente, mas a gente estava lá adorando a Deus. Eu tive o privilégio de conhecer esse homem de Deus. E agora estou tendo esse privilégio de conhecer esses homens e mulheres de Deus que congregam junto com ele. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria pedir para vocês pegarem aí a Bíblia e abrirem no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. Obrigado, minha amiga. Capítulo 22, versículo 13. Lucas 22, a partir do verso 13. Perdão, falei ao contrário, né? 31, eu troquei os números. 22, versículo 31. Lucas 22, a partir do versículo 31. E como o pastor Guinter falou, peço a Deus que Ele cresça, que eu diminua, que a palavra dEle possa ser discernida pela igreja, e que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento e encha a vida de cada um dos irmãos, abra a mente, os corações, para que aquilo que Ele quer seja passado para os corações de vocês, amém? Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 31, diz assim: Simão, Simão, deixa eu falar só uma coisa rapidinho para vocês, a minha versão é a NVI, pode ser que esteja um pouquinho diferente da de vocês, tá bom? Mas vamos que vamos. Lucas 22, a partir do versículo 31, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Agora eu quero pular alguns versículos e quero que você venha para o versículo 54. Versículo 54, no mesmo capítulo. Diz assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos irmãos, esse texto ele começa com Jesus falando assim: Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E Pedro retrucou, falou assim: eu me converter? Eu estou disposto a ir à morte pelo Senhor, até a morte. E a história prova que quem estava certo era Jesus e não Pedro. E a história, ao longo de eras e mais eras, mostra que o homem tem se enganado muito a seu próprio respeito.
E quando eu falo sobre esse assunto, e eu quero falar sobre nós estarmos enganados sobre nós mesmos, eu não falo como uma intenção de diminuir a igreja do Senhor Jesus, por vários motivos. O primeiro é que eu respeito muito a noiva do Cordeiro. João Batista, ele fala assim: me basta ser o amigo do noivo e estar feliz em ver o noivo com a noiva, né? Ai de mim, se eu me voltar contra a noiva, eu me torno inimigo do noivo. Então eu não sou doido, né? Em primeiro lugar, isso. Eu amo a noiva do Cordeiro. Segundo lugar, eu respeito o meu amigo que me convidou. Eu não seria doido de vir aqui para maltratar os irmãos que estão congregando com ele. Em terceiro lugar, eu me incluo totalmente nessa palavra, porque quem ministra a palavra sabe disso. O primeiro a apanhar é quem está preparando a palavra. É o primeiro a tomar aquela bela surra, aquele belo apertão, né? Aquele puxão de orelha, é quem está ministrando. Então, primeiro, a palavra bate na gente, né? E aí depois nós vamos tentar ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Mas normalmente, irmãos, estamos bem enganados a nosso respeito. Normalmente não fazemos ideia de quem de fato somos, como estamos, se bem ou mal, se existe muita coisa ainda para aprender ou não, para crescer ou não. Eu, às vezes lá no meu canal, né, no Instagram, no YouTube, eu faço umas perguntas assim para os seguidores para ver a resposta. E eu fiz uma vez uma pergunta assim: o que você mudaria hoje na sua vida? E eu lembro que uma pessoa botou assim: eu não mudaria nada. E eu pensei: Jesus tem misericórdia de mim, eu que nunca daria uma resposta dessa. Como que eu não mudaria nada se eu quero crescer, se eu quero avançar, se eu quero me desenvolver, se eu quero aprender de Deus, se eu quero ter mais intimidade, mais comunhão, mais revelação, quero vivenciar mais milagres, sinais, maravilhas, prodígios, ainda quero ir para o céu. Então a primeira coisa que eu poderia dizer: se eu pudesse mudar alguma coisa agora, eu queria estar com Jesus agora. Seria a primeira coisa que eu diria. E a pessoa diz que não mudaria nada. Que loucura é essa? Então, normalmente, nós temos a tendência a nos enganarmos a nosso respeito. E a parte que mais me chamou a atenção nesse texto foi que Jesus virou para Pedro e falou: quando você se converter, Pedro, fortaleça seus irmãos. Mas vamos analisar quem era Pedro e o que ele já tinha vivido. Primeiro de tudo, Pedro era um cara que aguardava ansiosamente pela chegada do Messias. Porque a Bíblia narra que André, irmão de Pedro, chegou para Pedro e falou assim: Pedro, achamos ele. Ele quem? O Messias. Então, para André dizer para Pedro que acharam o Messias, é porque Pedro aguardava. Você diria hoje que uma pessoa que aguarda ansiosamente a salvação da igreja, a vinda de Cristo, não é uma pessoa convertida? Você diria isso? Nós temos a tendência a falar: não, uma pessoa que está aguardando Cristo e que entende que deve viver como está lá na segunda epístola de Pedro, né? Pedro fala assim: mas nós, irmãos, aguardamos um novo céu e uma nova terra. E enquanto aguardamos, nós não ficamos aí declarando que Deus está demorando, ainda que alguns achem que Ele está demorando, mas na verdade Ele está dando tempo, porque Ele é bom para com todos, para que ninguém se perca. Mas Ele virá. E Ele fala: assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam e se davam em casamento, e de repente, veio o dilúvio, assim também será no dia que Jesus vier. Então, uma pessoa que aguarda Jesus, com coração ardente, a gente vai dizer que não é convertido? Pois Jesus disse. Pedro era um cara que aguardava o Messias. Não só isso, Pedro era um cara que aceitou o chamado do Messias. Aí, cara, tu pesca peixe, é? Estou aqui para te fazer pescador de homens, tá afim? Pedro largou tudo e foi. E esse cara que Jesus falou que não era convertido. E aí, de repente, Pedro continua na caminhada dele. Pedro vivenciou milagres de Jesus. Pedro viu coisas, ouviu coisas. Pedro estava no monte quando Jesus se transfigurou. Foi esse cara que Jesus disse que não era convertido. Pedro estava no meio de uma tempestade lá e viu Jesus e os discípulos gritaram: ah, é um fantasma. E Jesus falou assim: que mané fantasma? Sou eu. Aí Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter contigo. E Jesus falou assim: é, Pedro, você quer essa experiência? Vem. Pedro meteu o pezão fora do barco, irmão. Já parou para pensar isso? Nós temos uma mania muito feia, o povo tem uma mania muito feia, que é só apontar o defeito. Pedro afundou. Mas, meu irmão, tu já parou para pensar que Pedro andou sobre as águas? Pedro andou, cara. E de repente, quando Pedro andou sobre as águas, ele vivenciou um milagre. Depois ele afundou, Jesus pegou ele pela mão, deu tudo certo. Mas ele vivenciou um milagre fantástico na presença de Deus. Foi esse cara que Jesus disse que não era convertido. Sabe mais o que Pedro vivenciou? Ele foi revelado pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: cara, o que estão dizendo aí sobre mim?
E aí falaram assim para Jesus, alguns dizem que o senhor é Elias, Jeremias, um dos profetas. Ele, tudo bem, essa galera que fala isso é um povo que não me conhece, que não anda comigo, mas e vocês que andam comigo? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Jesus falou assim, aí Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, você é feliz, Pedro, porque você foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, você não falou só da sua boca para fora. Foi esse cara que Jesus disse que não era convertido. Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro falou assim, como que eu não sou convertido? Olha toda a minha história, Jesus, não caí de paraquedas aqui não. Olha a minha história, olha o que eu já vivi com o Senhor. Eu estou disposto a ir até a morte. De repente, Pedro nega. Quem estava certo? Jesus. Jesus sabia mais de Pedro do que Pedro. Jesus sabia mais sobre Pedro do que Pedro sobre ele mesmo. E Jesus sabe mais sobre todos nós do que nós mesmos pensamos que sabemos sobre nós. E aí, quando eu comecei a questionar sobre isso, eu falei assim, o que é conversão então? Eu comecei a pedir a Deus entendimento. Eu comecei a estudar sobre esse assunto, porque eu queria tanto compreender, como eu queria também compartilhar isso com os meus irmãos. Porque é uma coisa doida, se você for parar para raciocinar, que Pedro viveu tudo isso e Jesus disse que ele não era convertido. E aí, olhando para a palavra de Deus, eu aprendi uma coisa que eu quero compartilhar hoje com vocês. Que na verdade, Pedro tinha sim um nível de conversão, mas existiam outros níveis para ele se converter. Porque a Bíblia fala o tempo todo sobre continuidade. Por exemplo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia não diz que é só para conhecer. Ah, legal, conheci Jesus, tá bom. Não, tá bom não. Se aprofunda, mergulha, queira mais, deseje mais, porque tem mais. Lembra daquela história da mulher que ficou com dificuldade depois que o marido morreu, os 2 filhos dela iam ser vendidos como escravo, e aí Eliseu falou assim, ó, junta vasos, e pega o pouquinho de azeite que você tem e começa a derramar sobre os vasos. Olha que interessante, só parou o azeite quando acabou os vasos. Assim é a palavra de Deus, assim é o Espírito Santo, assim é Deus. Só vai parar quando você parar de buscar. Enquanto você buscar, não tem fim. Enquanto você buscar, não cessa de jorrar de Deus para você, não cessa. Então tem muito mais para a gente vivenciar. E a Bíblia ensina isso. Provérbios 4,18, por exemplo, fala assim, a caminhada do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Então, enquanto você não é perfeito, tem o que crescer, tem o que avançar, tem o que se desenvolver, tem o que ter mais de comunhão com Deus. E significa dizer que tem mais o que se converter. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, Jesus não estava querendo dizer que Pedro não era nada convertido. Ele estava dizendo que tinha muito mais para se converter. E eu queria hoje, essa noite, falar com vocês de 3 níveis de conversão. O primeiro nível, eu vou falar um por um, mas o primeiro nível eu acho que todo mundo aqui já passou. Eu não estou aqui para dizer que alguém não é convertido aqui. No primeiro nível eu creio, eu estou falando eu creio, porque eu não conheço cada um de vocês. Só Deus conhece. Mas eu acredito que dos irmãos que estão aqui, todos já passaram pelo primeiro nível. Talvez quando Jesus olha para cada um de vocês, ele pode falar assim, fulano, fulana, irmão, irmã, quando você se converter, Guinter, quando você se converter, Deus está falando isso hoje para nós. Porque tem os outros níveis. Tem mais para se converter. E eu quero explicar para vocês quais são esses 3 níveis que a Bíblia me mostrou. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e vocês não precisam aceitar cegamente. É uma coisa muito legal que eu sempre falo para as pessoas. Vocês são livres. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, não se façam escravos de ninguém. Ou seja, vocês precisam ir direto à fonte. Jesus falou assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, vá à fonte e verifique se o que o pregador falou faz sentido ou não. Peça a Deus discernimento que Ele te responde. Mas eu quero te mostrar quais são esses 3 níveis que eu encontrei na Bíblia. Primeiro que Deus falou assim para o homem, Deus falou assim na Bíblia, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E uma das coisas em nós que é mais semelhante a Deus é a nossa trindade. Nós somos trinos. Nosso Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando, o vosso Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. E eu queria te dizer que Deus quer te converter no seu corpo. E quando eu falo de corpo, eu quero que você entenda que seu cérebro é uma máquina que faz parte do seu corpo,
que se interliga sim com a mente, que é uma coisa não palpável, que se interliga sim com a alma de alguma forma, mas eu quero que você entenda que Deus quer tocar no seu cérebro, nas suas memórias, no seu armazenamento de memórias. Deus quer organizar isso. O seu corpo, Deus quer tocar na sua alma, e Deus quer que você se converta no mais profundo do seu ser, que é o seu espírito. E eu quero mostrar que isso está na Bíblia. A Bíblia não é um livro que vai ter um monte de coisa, tudo explicadinho. Eu já aprendi que a Bíblia é igual o quebra-cabeça. Você, quando não lê a Bíblia, você não tem nada desse quebra-cabeça. Nada. Aí um dia você fala assim, vou ler a Bíblia toda. Aí você começa, eu sugiro que comece por Mateus. É uma dica que eu dou para as pessoas. Começar lá pelo Antigo Testamento, você vai começar em Gênesis, que é legal, conta a história da criação, mas quando tu bater em Levítico, Deuteronômio, o negócio vai ficar um pouco cansativo. Né? Quando chegar em Juízes, vai ter algumas genealogias. Então, eu acho que é mais interessante você começar pela Nova Aliança. É mais interessante você começar por Mateus. Mas quando você chegar lá em Apocalipse, aí sim, você vai para Gênesis. E vai chegar até Malaquias. Beleza? Quando você leu a Bíblia toda pela primeira vez, você ganhou peças de um quebra-cabeça. Mas está faltando muita peça ainda. Tem muita peça faltando. Aí você vai falar assim, cara, onde é que eu encaixo essa peça? Aí você vai começar a distribuir na sua mesa da vida, na mesa da sua vida, você vai começar a distribuir essas peças. Algumas vão se encaixar, outras você fala assim, essa peça aqui está meio perdida ainda, não sei onde eu encaixo. Aí você vai ler a segunda vez. Vai se submeter ao Espírito Santo, vai falar, Espírito Santo, me revela a tua palavra. Porque não adianta que não é pela nossa capacidade intelectual. Tem a ver com algo que o Espírito Santo revela em nós. Tem a ver com uma busca, com uma sede. Por isso que ele fala, vocês me buscarão e só me acharão se me buscarem de todo o vosso coração. Porque Deus não é uma coisa que você tropeça no meio da rua. Deus é um tesouro que você busca, que você zela. E aí quando você se dedica à leitura pela segunda vez, opa, mais peças do quebra-cabeça. E aí você, opa, essa se encaixa aqui. Ah, então era isso, aí você encaixa aqui. E você vai... Só que ainda tem buraco. E eu posso falar uma coisa, irmão? Você vai ler 500 vezes a Bíblia, vai ter uma pecinha faltando ainda. Mas quanto mais você lê, mais você vai entender essa imagem. Mais você vai entender esse desenho que Deus traçou para nós, esse desenho que Deus pintou para nós. Quanto mais nós lermos e buscarmos o Espírito Santo, mais nós vamos entender. Então, esses 3 níveis de conversão, não é um versículo que eu achei que diz... eis que eu vos converterei em 3 níveis. O primeiro nível é tal. Não tem isso na Bíblia. É juntando peça de quebra-cabeça. Eu quero mostrar quais são essas peças que eu juntei. Eu quero mostrar quais foram os versículos que me fizeram entender que Deus trabalha em níveis com a sua vida. E o primeiro versículo é aquele que diz assim, o versículo que fala sobre João 16, 8, que diz assim, o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus convence, e convencimento está na área da razão. E razão tem a ver com suas percepções da vida. E percepções da vida tem a ver com suas memórias. Veja bem o que eu vou falar. O doutor Augusto Cury, eu gosto muito de ler o Augusto Cury, um cara inteligentíssimo, que trabalha a ideia da construção da memória e dos pensamentos. O doutor Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse que existe uma coisa chamada processo RAM, RAM, registro automático da memória. Sua memória registra tudo automaticamente. Só que, por que você lembra de algumas coisas e não lembra de outras? Ele diz que o que você lembra normalmente está associado a uma emoção. Se você passou por uma situação que te gerou medo, você vai lembrar disso. Raiva, alegria, emocionou você de alguma forma. Se está ligado a uma emoção, tu vai lembrar. Se por acaso foi uma situação que não está ligada a emoção nenhuma, provavelmente você vai esquecer, apesar de estar lá registrado. E esse registro automático da memória, ele é escaneado o tempo todo para te ajudar a tomar decisões. Quando você vai atravessar uma rua, você é uma criança. Você é uma criança. E você está lá, despercebido, como qualquer criança. E aí, de repente, quando você bota o pé para atravessar a rua, sua mãe dá um grito. Ah! E você toma aquele susto. Ficou registrado automaticamente na sua memória. A sua mãe vem com aquela expressão de horror. Não faz isso, você vai ser atropelado e vai ficar sem a mamãe, sem o papai. E aquela coisa toda. A criança, aquilo assustou ela. Ficou registrado na memória dela. Quando ela se aproximar a próxima vez da rua, o cérebro vai escanear rapidamente em
milésimos de segundo, e a criança vai falar assim, eu posso morrer. Se uma pessoa foi atropelada, então, ou se já passou por um acidente, então aí que coisa é doida, gera até o que a gente chama de traumas. Porque o cérebro registra aquilo e você vai discernir a vida, tudo na sua vida você vai discernir baseado em como o seu cérebro registrou aquela situação. E aí, quando você não entende o quão Deus é bom, o quão Ele é teu Criador, o quão Ele é amoroso, como que Ele não te deixou ao léu nessa vida, mas sim, Ele te criou com um propósito. Enquanto você não entende isso, é porque você não foi convencido. E quem convence? Eu? Não, eu sou um instrumento. Mas a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que João 16:8 diz que o Espírito de Deus convence cada um de vocês a respeito do que é de fato a verdade. Do que é de fato, de quem de fato é Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E convencer tem a ver com trabalhar na razão. Convencer tem a ver com Deus organizar ou reorganizar suas memórias para que faça sentido. Faz sentido. Na oração da minha irmã ali, ela começou dizendo assim, como eu sou grata por estar aqui. Quantas pessoas não têm esse entendimento? Porque o raciocínio delas ainda não foi organizado, para que elas entendam como é bom estar na presença de Deus. Porque elas ainda não foram convencidas. Esse convencimento não é na base de arrombar a porta, é na base de bater muito na porta. Porque ele fala assim, eu estou à porta e bato. E ele não para de bater hora nenhuma. As pessoas mais perdidas que você possa imaginar, Deus está lá na porta delas batendo o tempo todo. E por isso que uma hora do nada, essas pessoas que são as mais improváveis do mundo, de repente abre o coração para Deus e se cumpre a palavra que Ele diz assim, e quando você abrir, eu entrarei, farei morada, cearei contigo, você comigo, e vai ser uma festança. Vocês estão entendendo isso? Porque o Espírito é quem convence. E se hoje você entende que Jesus é seu Salvador, é porque você foi por Ele convencida ou convencido. Se você entende que Ele é teu Pai, que Ele é teu Mestre, que Ele é teu ajudador, é porque o Espírito de Deus te convenceu. Ou seja, Ele organizou as suas memórias e você hoje foi convencido. Ou convencido e fala, faz sentido. É isso que é o batismo nas águas, né? O batismo nas águas é uma confissão de fé. É uma declaração do que você entendeu, da sua razão. E você fala, eu não entendo tudo. Mas eu entendo que faz sentido seguir Cristo. E eu quero seguir. Então você morre para o mundo. Você nasce para Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou caminhar com Ele. É isso que eu quero. Sua razão foi trabalhada. É o primeiro nível. É justamente no seu cérebro. E o cérebro é algo físico. Então está ligado ao corpo. Apesar de falar de mentalidade, pensamentos, ainda assim, esse primeiro toque de Deus em você é nas suas memórias, no seu cérebro. Ele reajusta tudo e é o primeiro nível de conversão, que é o nível do corpo. Nesse momento faz sentido para você seguir a Deus, mas ainda não faz sentido um monte de coisa. Agora, esse primeiro nível, ele tem como uma espécie de... Vamos imaginar que só para eu tentar desenhar, eu não sei se vai ser o melhor exemplo que eu vou dar, mas só para tentar ilustrar, imagina no seu celular não tem o desenzinho da bateria? Quando ele está sendo carregado, o desenzinho não vai subindo, né? Alguns ficam com um raiozinho mostrando que está sendo carregado, mas antes estava com 15%, agora está com 30%, agora daqui a pouco está com 60%, daqui a pouco está com 100%. Não é assim que funciona a recarga da bateria do nosso celular? Eu queria que você imaginasse três coisinhas dessa dentro de você, cada uma para ser cheia por completo. São 3 níveis de conversão: corpo, alma e espírito. No nível do corpo, que tem a ver com a razão, você começa crendo. Lembra que eu falei sobre convencimento? Quando você é convencido, então você acredita. Certo? Só que escuta o que eu vou falar para vocês. Acabou o tempo de só acreditar em Deus. Deus quer que você vá além de acreditar. Rodrigo, Ele quer que eu vá para onde? Essa sua bateriazinha está enchendo. A bateria do primeiro nível de conversão. Quando ela começa a encher, você já é uma pessoa convertida. Já é uma pessoa que foi convencida pelo Espírito Santo. Certo? Mas essa bateriazinha tem que encher. Ela começa quando você crê. Só que Deus quer que você passe para o nível de confiar.
o que é bem diferente de crer. E eu, uma vez, vi uma ilustração que mostra a diferença entre crer e confiar. Um camarada, ele queria bater o recorde de travessia na corda bamba. Ele era um equilibrista, ele passava com uma vara, né? Ó, equilibrando, e ele esticou uma corda, um cabo de 10 metros, um dia de 20, um dia de 100 metros. Um dia ele queria atravessar o Grand Canyon. Eu não sei quantos metros são de um lado ao outro, mas ele queria bater o recorde, entrar no Guinness Book, ele queria entrar no livro dos recordes. Então ele anunciou isso, ele fez uma divulgação, o livro dos recordes aceitou o desafio dele, mandou uma equipe tremenda e uma empresa de televisão mandou uma reportagem, uma equipe de reportagem, para ver o feito dele de travessia sobre um abismo num cabo esticado. Aquele homem estava lá do outro lado e a equipe que ia atestar a vitória dele e a reportagem estava do outro. E aquele homem começou. Vento batia, ele parava, mas continuava. E passo após passo, aquele homem quebrou o seu recorde e o recorde de qualquer ser humano na face da terra. E ele entrou para o livro dos recordes quando ele chegou do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, ele foi ovacionado, aquela comemoração, aquela gritaria, aquela coisa linda. A repórter veio e fez aquela pergunta comum dos repórteres: como você está se sentindo depois desse feito? Ele falou assim: eu estou me sentindo confiante, eu vou voltar. Você acredita que eu posso voltar? Olha a diferença entre acreditar e confiar. Aquela repórter falou assim: claro, você veio até aqui, eu acredito que você pode voltar. Aí ele falou assim: então vem comigo no meu colo que eu vou atravessar contigo. Ela: não, calma aí, eu acredito, mas não confio. E tem um monte de gente que não quer atravessar a corda bamba no colo de Cristo. Cristo está te chamando para uma coisa arriscada. Cristo está te chamando para algo mais. E esse algo mais não está na sua zona de conforto. Esse algo mais exige um pé para fora do barco, no meio de uma tempestade. Esse algo mais exige confiança. Então, o primeiro nível da sua conversão, ele vai de acreditar até confiar. E então vem um segundo nível da sua conversão. O segundo nível da sua conversão, ele já tem a ver com um toque na alma. Ele já tem a ver com um toque nas suas vontades. Você concorda comigo que nós, quando nos convertemos, e as pessoas, quando se convertem, elas creem, mas ainda continuam fazendo suas besteiras? Elas creem, mas continuam ainda, né? Então, quem bebe, às vezes, continua bebendo. E quando eu falo de beber, irmãos, eu estou falando mesmo de encher a cara, de aloprar, né? Eu estou falando de ser viciado, eu estou falando de fazer coisas erradas. Quem se prostitui continua, às vezes, se prostituindo, mas ele acreditou que Jesus é Salvador. Ele acreditou, ele veio aqui à frente, ele jogou o joelho no chão, ele chorou e misturou lágrima com coriza, com tudo enquanto estava chorando. Mas ele sai daqui, ali fora, ele ainda vai fazer uma besteira. Porque agora o segundo nível, Deus vai trabalhar nas suas vontades. No segundo nível, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar no que Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 16, narra como uma batalha entre a carne e o Espírito. E aqui eu quero te explicar uma coisa que eu noto, e eu não estou aqui dizendo que vocês não sabem, pelo amor de Deus, eu estou falando com muito carinho e amor. Mas eu só quero compartilhar algo que eu notei na minha igreja, notei em um monte de igreja, que às vezes as pessoas confundem um pouquinho. As pessoas leem esse texto e deduzem que se trata de uma guerra entre meu corpo físico e o meu espírito, e não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia, se você for ver, a palavra espírito nesse texto, depois você olha lá, Gálatas capítulo 5, a palavra espírito está com E maiúsculo. Carne na Bíblia não é corpo, seu corpo não é mau. Seu corpo foi criado por Deus, só que sua natureza como um todo ficou má a partir do pecado. Entende? Então, na verdade, carne aqui é natureza humana, e natureza humana envolve espírito, alma e corpo. Até porque suas vontades não estão no corpo. Suas vontades estão em algo mais profundo, elas se manifestam no corpo, mas elas não estão no corpo. Então aqui a guerra entre a carne e o espírito não é entre o seu corpo e o seu espírito, é entre a natureza humana e o Espírito de Deus, porque a natureza humana sempre quer fazer besteira e a natureza de Deus sempre quer fazer o certo, por isso há uma guerra. E no segundo nível, o Espírito Santo quer te sintonizar com a natureza dele. Ele quer te colocar em sintonia, ele quer te colocar numa vibração perfeita com ele. Imagina uma dança de salão, né?
As pessoas às vezes fazem dança de salão como um esporte, às vezes, só para movimentar o corpo. Agora, imagina se uma pessoa está dançando um tango e outra está dançando uma lambada. O negócio não vai dar muito certo, né? E aí um está dançando um street dance, um negócio de rua, e outro está dançando um balé clássico. Vai ficar uma coisa estranha. É assim que a humanidade está com Deus. Deus está tocando uma música e a humanidade está dançando outra. Sabe onde é que isso se comprova? Quando Jesus falou assim, aqui compararei essa geração. Eu comparo a crianças que estão numa praça, uma gritando para a outra. Poxa, cantamos música alegre e vocês não sorriram. Cantamos música triste e vocês não choraram. Jesus está falando, essa humanidade não sabe perceber a música que Deus está cantando. E não sabe dançar conforme a música de Deus. No segundo nível da sua conversão, Deus quer trabalhar nas suas vontades, para que você comece a obedecer o que Deus quer. No primeiro nível de conversão, na razão, Deus se revela para você como Pai, como amigo, como Salvador. Guarda isso. No primeiro nível, Deus se revelou a você como Pai, como amigo e como Salvador. Mas no segundo nível, Ele quer se revelar para você como Senhor. É diferente. A maioria dos cristãos da nossa época aceitam Ele como Pai, como amigo, como Salvador, mas não o aceitam como Senhor. Eu canso de atender no meu gabinete pessoas que eu falo, irmão, pastor, o que eu faço com relação a isso, isso, isso? Aí eu falo assim, a primeira coisa que você teria que fazer é ter comunhão com Deus para saber o que fazer. Amém? Segunda coisa é ler a Bíblia e está lá na Bíblia o que fazer. Sobre o seu assunto, a Bíblia diz isso, isso e isso. Normalmente diz contrário ao que ela quer. E quando eu leio a Bíblia para ela, ela fala, então eu estou condenada a viver uma vida infeliz. Ela fala assim para mim. E eu falo, não. Aí é quando eu sinto que se eu continuar ali pressionando, eu talvez quebro aquele irmão. E eu não quero isso. Eu falei, Deus, essa responsabilidade não é minha, é tua. Então eu só vou amar o meu irmão. Então eu falo assim, não, irmão. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E aquele que confessar o seu pecado e deixa, ele alcançará misericórdia. Então a Bíblia fala o tempo todo de misericórdia. O que você decidir fazer, depois conversa com Deus, que eu acredito na misericórdia de Deus. Mas em momento nenhum ela vai ouvir da minha boca que ela pode fazer a coisa que ela quer fazer e que é contrária à Bíblia. E quando ela fala assim, então, está escrito aqui que eu tenho que fazer isso, então eu vou ser infeliz pelo resto da minha vida, então ela não entendeu que Jesus é Senhor ainda. Porque se ela entendesse, ela ia falar assim, caraca, é difícil, mas é o certo. Ah, é isso que está na Bíblia? Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Se ela entendesse que Jesus é Senhor, ela ia falar só isso. Ah, é como se a sua geladeira tivesse um manual que diz que é 110 volts a tomada. Mas a sua casa, tudo é 220. Aí você fica resmungando com o manual. Ah, então eu não posso ligar a minha geladeira? Porque se eu ligar, então vai queimar? Claro que vai. Mas é isso que as pessoas fazem com Deus. Elas não entendem que Ele é Senhor. Só aceitam como Salvador. Na hora dele abrir mão da sua glória, para se fazer homem e morrer no lugar dela, ela quer. Mas na hora dele ser restaurado da sua glória e sentar no seu trono e dizer como vai funcionar, ela não quer. E no segundo nível da conversão, Deus não quer se revelar para você como Pai, amigo e Salvador mais, porque isso Ele já se revelou. Agora Ele quer te mostrar que além de Pai, amigo e Salvador, Ele também é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nessa hora Ele vai trabalhar no teu querer. Nessa hora Ele vai trabalhar no teu amadurecimento. É a hora de deixar de ser menino. Porque 1 Coríntios 13:11 diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. Mas a partir do momento que eu entendi que era hora de crescer, eu deixei as coisas de menino. E olha o que a Bíblia diz em Gálatas 4:1. Isso aqui para mim é muito forte, irmão. Então guarda isso, Gálatas 4:1. Enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo, ainda que seja dono e senhor de tudo. Sabe o que isso significa dizer? É como se eu tivesse como se eu fosse um pai milionário. Vamos imaginar assim. Eu tenho mansão, casas, jatinho, eu tenho carro, moto, só que meu filho não tem acesso a nada, porque ele ainda tem 5 anos de idade. Você acha que meu filho vai pegar a chave do meu carro? Com 5 anos de idade?
Você acha que meu filho vai ter acesso às minhas empresas com 5 anos de idade, ao meu jatinho? Vai poder sentar no banquinho do piloto com 5 anos de idade? Não, porque mesmo ele sendo meu filho e tendo o meu amor, ele é menino, então ele não administra nada. Ele não tem nada na mão dele. E é isso que a Bíblia está falando sobre nós. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Nós somos dispenseiros, mordomos da glória de Deus. Mas enquanto o filho é menino, o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo. No segundo nível, Deus quer te fazer crescer. No segundo nível, Deus quer te mostrar que Ele é Senhor. E lembra que eu falei da bateriazinha? Lembra de encher? No primeiro nível, você vai de crer a confiar. No segundo nível, você vai de obedecer, ainda que capengue no início, ainda que tropece e caia, mas você vai de obedecer até vivenciar um presente que já está aí dentro de você, que o Espírito Santo trouxe como fruto para você. Domínio próprio. No primeiro nível é de crescer a confiar. No segundo nível é de obedecer a domínio próprio. E aí então vem o nível mais difícil, mais profundo. Mas Rodrigo, essa parte de ter Jesus como Senhor e de obedecer e de entender, não é o mais difícil não, ainda não. Agora é que vem o mais complexo. Aquele que não tem como a gente fazer, em hipótese alguma, sozinho. A verdade é que nada tem como fazer sozinho. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. A caminhada com Cristo, ela é assim. Sem Deus, imagina uma trilha, uma caminhada que Deus traçou para você. Ela se resume assim, sem Deus você não consegue e sem você Ele não quer. É uma caminhada em dupla. Ele quer que você caminhe, Ele quer que você se esforce. Mas sem Ele, você não pode. E para Ele fazer tua meia sozinho, Ele não quer, Ele quer ir contigo. Vocês estão entendendo? Então é uma caminhada, uma jornada em uma dupla. No primeiro nível, Deus tocou no seu corpo, na sua mente, no seu armazenamento de memórias. E organizou tudo e te convenceu. Agora você começou a crer e você vai crescer até confiar. No segundo nível, Ele vai tocar nas suas vontades, vai te mostrar que tem coisas que você está fazendo que já era para ter parado há muito tempo. Está na hora de crescer. Então você vai lutar para obedecer, ainda que no início você oscile, até você um dia vivenciar o domínio próprio. E no terceiro nível, Ele vai tocar no seu espírito, que é a parte mais profunda do seu ser. A Bíblia ela diz assim, de tudo, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida, e esse coração é o seu espírito, é a parte mais profunda do seu ser. Ele diz também assim, em Jeremias 17:9, olha só, isso aqui é forte, enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa. Agora olha o que ele fala, a sua ferida, a sua enfermidade é incurável. Quem poderá vasculhar o espírito do homem? Quem é que pode vasculhar o espírito do homem? Só o espírito do Criador, porque Ele é o Criador. Eu fico vendo, às vezes, uns memes, né, que as pessoas colocam aí na internet. Já viram? O mecânico recebe um Peugeot 206. Eu vejo muito isso. E eu já tive um Peugeot 206. Eu sei que é prova, irmão. Eu sei que é prova. Eu tive um Peugeot 206. Aí o meme é, o mecânico tem um Peugeot 206. E na brincadeira lá na internet, ele está orando, Senhor, me ajuda, porque eu não sei consertar esse carro. É uma brincadeira para depreciar a marca, dizendo que é um carro problemático. Mas você já viu a Peugeot reclamar do Peugeot 206? Sabe por que a Peugeot não reclama do Peugeot 206? Porque ela é a fabricante. Ela sabe todos os mistérios do Peugeot 206. O problema é que as pessoas não estão dispostas a pagar quanto a Peugeot cobra para consertar o Peugeot 206. Mas se eu tivesse disposto a pagar quanto a Peugeot cobra para consertar o Peugeot 206, ele ia voltar zero para minha mão. Porque a Peugeot é a fabricante. E ela tem todas as peças, ela tem todas as ferramentas, e ela sabe exatamente como funciona o Peugeot 206. Deus é o teu fabricante. E Ele sabe exatamente como você funciona em áreas que você nem faz ideia que precisam ser tratadas e cuidadas. Nesse terceiro nível, Deus quer tratar traumas que estão lá dentro, coisas que você discerniu mal na vida. Nesse terceiro nível, Deus quer tratar conexões confusas, coisas que você confundiu na sua caminhada. Deus quer tratar a sua cosmovisão. Cosmovisão é a lente pela qual você enxerga o mundo. Deus quer mudar coisas profundas em você nesse terceiro nível, onde Ele quer te mostrar que Ele não é só Pai, amigo, Salvador, nem só Senhor, mas Ele é Criador e Ele sabe cada mistério seu. Ele é seu fabricante. Ele conhece tudo sobre você. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que Ele contemplou você sendo formado no ventre da sua mãe.
Aquilo que ninguém contemplou, ele contemplou enquanto seus ossos eram misteriosamente entretecidos. É assim que ele diz. E o próprio salmista diz, isso é coisa maravilhosíssima para mim. Paulo fala isso também, que ele não consegue, profundidade da riqueza, quem é que vai entender esse negócio? Mas ele entende tudo sobre você. No terceiro nível, ele quer visitar áreas obscuras do seu ser, que ninguém tem a capacidade de visitar. No terceiro nível, ele quer te mostrar algo que você nunca imaginou que poderia viver, e você pode. Sabe por quê? Eu vou falar de um versículo que as pessoas não falam muito, porque tem medo de falar esse versículo, porque acham que é uma ofensa, uma blasfêmia, uma heresia. Mas é a Bíblia que diz, quem inspirou foi o Espírito Santo. Pedro, ele fala isso, nenhuma profecia é de pessoal interpretação, mas os profetas, quando falam usados pelo Espírito Santo. E quem inspirou esse livro que nós amamos, que nós lemos, que nós estudamos, que é a nossa regra de fé, foi o Espírito Santo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Deus, o Espírito Santo usando o seguinte termo. Efésios capítulo de número 4, quando diz assim, Deus, o próprio Deus, distribuiu dons. A uns chamou para apóstolos, a outros para profetas, pastores, mestres e evangelistas. Esses são o que nós chamamos de dons ministeriais. Qual o propósito de um dom ministerial? Ele explica no texto. Não é para o pastor, falar assim, eu sou pastor e eu mando aí. Não é isso não. Muito pelo contrário, o pastor Guinter aqui leu o texto de Jesus agindo como um escravo e falando, faça como eu. Não é para você achar que está mandando, não. Na verdade, o primeiro é o último, o maior é o menor. Aquele que tiver em liderança é o maior servo. É isso que a Bíblia fala. Então, os dons ministeriais não são distribuídos para alguém se engrandecer. A Bíblia diz para que são distribuídos? Para que todos deixemos de ser meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O que é ser levado em roda por todo vento de doutrina? Eu vou falar. Se eu não sei se foi com o Guinter que eu falei hoje, eu acho que foi com o Guinter mesmo que eu falei hoje. Se eu estiver numa igreja enorme, com culto abençoado, com pastor abençoado, com louvor abençoado, uma igreja com mais de 1000 pessoas, um culto lindíssimo. Eu estou lá fora, esperando só os membros da igreja sair. Eu estou com um jumentinho puxado pelo cabresto. Eu estou aqui com o jumentinho. Quando a igreja começar a sair no final do culto, eu começo a gritar, este jumento é o descendente do jumentinho que Jesus montou e entrou em Jerusalém. Naquela entrada triunfal, o antepassado deste jumento recebeu uma carga de glória que foi passada de geração em geração. E neste jumentinho, herdeiro desta glória, há um pouco do poder de Deus para todo aquele que tocar no jumento. Posso te falar uma coisa, irmão? Vai ter alguém tocando no jumento. Vai ter alguém tocando no jumento. E os mais envergonhados vão passar do lado e vão fazer assim, os mais envergonhados. Mas vai ter alguém tocando no jumento. O que mais me deixa embasbacado é que todo louco tem seguidores. Todo louco. Nos Estados Unidos teve um camarada que cometeu suicídio coletivo com mais de 100 pessoas, não lembro agora quantos, há algumas décadas, porque ele disse que o cometa Halley que iria passar sobre a Terra, ele era, na verdade, uma nave espacial que iria arrebatar as pessoas. E que na cauda do cometa Halley, quando eles tomassem o elixir da vida era um vidrinho com um líquido, quando eles tomassem o elixir da vida, todos juntos em comunhão, a alma deles transcenderia e eles seriam levados pelo cometa Halley para um novo nível de vida. O elixir da vida era veneno, tá, irmãos? Morreu todo mundo. Porque acreditaram no maluco. Porque eram meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Por isso, o Espírito Santo distribuiu os dons ministeriais, para que nós deixemos de ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Mas ainda não cheguei na parte que eu quero chegar. E ele diz assim, para que todos cresçamos, olha o que ele fala, até a estatura completa de Cristo. Não é estatura parcial. É aqui que é a parte que as pessoas não gostam de falar. Porque elas acham que falar a estatura completa de Cristo é uma coisa que você não deve falar. Não fale isso, pelo amor de Deus. Não. Estatura completa de Cristo não é impossível, né? Só que se é impossível, eu vou falar uma coisa. Jesus disse assim, sejam, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus falou isso em Mateus.
Pedro diz, sejam santos porque o Deus de vocês é santo. E Paulo diz, cresçamos até a estatura completa de Cristo. Se você disser que é impossível, você está dizendo que Jesus, Pedro e Paulo são mentirosos. O que eu estou querendo te mostrar é que no terceiro nível, Deus quer te levar a níveis que você nunca imaginou que fossem possíveis. De vida, de comunhão, de revelação, de glória, de intimidade, de autoridade, de vida com Deus. Lembra mais uma vez da bateriazinha? Na primeira bateria, no primeiro nível, nós vamos de crer até confiar. No segundo nível, nós vamos de obedecer até domínio próprio. E no terceiro nível, nós vamos de crescer e ser transformado por dentro, por completo. Nós vamos de uma transformação até uma plenitude. Deus quer te levar à plenitude da graça. Deus quer te levar à plenitude da comunhão. Deus quer te levar à plenitude do Filho de Deus. Deus quer te levar a uma vida plena, uma vida de plenitude. É isso que Ele quer te levar. Agora, não é uma coisa simples, nem fácil. Eu não posso aqui chegar dizendo, mas molezinha. Não posso fazer isso. Eu sei que é difícil, mas uma coisa eu também sei, que Deus não vai te deixar sozinho. Agora, quer saber uma coisa linda? Se você, por acaso, passou pela sua cabeça assim, eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no segundo, no terceiro nível. Se passou isso pela sua cabeça, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, Ele é fiel. E aquele que começou a boa obra, a completará. Significa dizer que a obra em você não vai ser parcial. A obra em você vai ser completa. E eu quero fechar essa palavra fazendo uma oração. Para que você receba essa palavra. Quando tu te converteres, fortaleça seus irmãos. Quando você passar de um nível para o outro, ajuda quem está no nível anterior. Quando você começar a crescer naquilo que Deus quer que você cresça, olha quem de repente está passando pelo que você um dia passou. E fortaleça seus irmãos. E eu quero orar para que o Espírito Santo se manifeste na vida de cada um de vocês. Podem ficar de pé em nome de Jesus, que eu quero fazer uma oração por vocês e vou devolver o microfone ao pastor. No primeiro nível, Ele quer se revelar a você como Salvador. No segundo nível, Ele quer se revelar a você como Senhor. No terceiro nível, que é o Espírito, Ele quer se revelar a você como o Criador que conhece cada detalhe da sua vida. E mais uma vez eu repito, eis que estou à porta e bato. O primeiro nível tem uma porta. O segundo nível tem uma porta. O terceiro nível tem uma porta. Eu não sei em qual porta o Espírito Santo está batendo hoje. E ao abrir a porta, não quer dizer que vai ser fácil, irmão. Mas quer dizer que a recompensa vai ser boa. E como a gente cantou aqui, vai valer a pena. Escuta o que eu estou te falando. Vai valer a pena. Rodrigo, e por acaso você já chegou nesses níveis? Eu diria igual Paulo. Não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, eu sigo para Jesus. É isso que eu faço. Não considero que eu tenha chegado ao nível da plenitude, não. Mas eu quero, e quero muito. Desejo ardentemente. E já falei para Jesus, Jesus, pode entrar, a porta está aberta, a chave é tua, a escritura também, bagunça tudo, destrói o que tem que destruir, joga no chão, se tiver que levantar, levanta, faz o que o Senhor quiser, porque a casa é tua. Eu quero orar pela sua vida. E nessa oração eu quero que você abra as portas aí dentro de você para Deus. Não sou eu que vou abrir. Eu tenho certeza de uma coisa. Se você fizer agora uma autoavaliação como Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo, você vai saber uma porta que Deus já está te incomodando para abrir na sua vida. Eu não tenho dúvida de que se você fizer agora uma autoavaliação, você já vai entender alguma coisa que Deus já está querendo fazer na sua vida. Talvez orar mais, ler mais a Bíblia, ou se dedicar a alguma coisa, ou tratar um temperamento, ou tratar um trauma, uma atitude, uma falta de perdão. Alguma coisa Deus já está te incomodando. E Ele está à porta batendo. E vou te falar uma coisa, não adianta, Ele não vai parar de bater nessa porta. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Meu Pai, eu te apresento agora os meus irmãos e irmãs. Eu não conheço nenhum deles, mas o Senhor conhece todos. O Senhor olhou eles sendo formados ainda em embrião. O Senhor viu quando eles foram de maneira misteriosa entretecidos no ventre das mães deles.
E eu quero pedir, ó Pai amado, que o Senhor venha tocar agora em espírito, alma e corpo. Eu quero pedir que o Senhor venha convertê-los em todos os níveis que só o Senhor quer converter. Eu quero pedir, ó Pai amado, que o Senhor toque nas portas que ainda estão fechadas e continue batendo e insistindo. E uma coisa eu peço, Pai, não desista de nós nunca. Eu sei que esse é um pedido bobo, porque o Senhor nunca vai desistir, mas eu suplico, Pai amado, que o Senhor insista. E eu já te agradeço, porque o Senhor não vai parar. E eu quero pedir, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha se revelar aos meus irmãos, venha enchê-los do teu Santo Espírito, venha transformá-los no espírito, alma e corpo, para que eles possam viver coisas profundas, para que eles possam entender a plenitude da graça de Deus, o conhecimento do Salvador, do Criador, do Senhor que o Senhor era, ó Pai amado. Eu peço que o Senhor abençoe eles de todas as maneiras, para que eles tenham autonomia para tomar decisões nessa terra, para que eles possam implantar o reino de Deus nessa terra, para que eles possam viver as grandezas do reino de Deus nessa terra, e não, ó Pai amado, uma vida de mediocridade, não uma vida de mesmice, não uma vida repetida dia após dia, mas uma vida grandiosa, porque é isso que o Senhor tem para eles. Que eles possam, Pai, assim como o Senhor falou para Pedro, se converterem e fortalecerem seus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.